Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor, boa tarde, tudo bem com vocês? Falei que ia voltar agora à tarde aqui pra gente continuar a segunda parte do nosso devocional, então tô aqui. Então, vamos lá, a gente tem que correr, né? Como eu disse de manhã, nosso devocional tá atrasado, então enquanto a gente não colocar em dia essas páginas que ficaram para trás, vai ser assim, manhã, tarde e noite. Então, vamos começar. O segundo devocional, você precisará reiniciar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo está lá em Filipenses 13 e 14. Então vai dizer assim: todo reinício vem da decisão de deixar o passado para trás. E o significado de reinício é, a propósito, ato ou efeito de reiniciar ou recomeço. Um celular ou um computador, quando trava, destrava-se ao ser reiniciado. O mesmo vale para nós. O nosso retorno ao fluxo se dá pelo reinício. O que muitas vezes nos impede de reiniciar são as frustrações, o medo das feridas e o medo do novo. Lembro-me de quando o Senhor me chamou de volta para o Ministério de Mulheres. Eu havia passado por uma dolorosa frustração. Frustração esta ministerial. E sempre que pensava em voltar, sentia muito medo. E diante disso, meu corpo era acionado. O coração acelerava e um nó se formava na minha garganta. Eu me lembrava vivamente da frustração. E assim tentava fugir do que Deus estava me pedindo. Até que um dia, o Abba me disse: não tenha medo de reiniciar. Sou eu que estou conduzindo você. Para reiniciar, é preciso compreender que a frustração pode se tornar um trampolim para o destino ao qual o Senhor a conduz. Aprende isso, coração. Deixe o passado ir. Todo reinício requer um passado resolvido. Resolva-se com seu passado. Não defina o seu futuro com as dores do passado, nem pela condição do presente. Davi era pastor de ovelhas em uma estação, na outra ele era rei. Paulo era perseguidor de cristãos. Na estação seguinte, ele era apóstolo. Servimos a um Deus que nos transforma a partir da nossa decisão de recomeçar e de reiniciar. Hoje é um bom dia para recomeçar. Outra palavra forte, né? No primeiro devocional, estava falando sobre recomeços, né? O quanto é importante nós recomeçarmos, nós nos darmos a oportunidade de recomeçarmos. E aqui no segundo, está falando sobre reiniciar, né? Sobre um reinício, né? Fala sobre deixarmos o passado para trás. Porque não tem como a gente recomeçar, não tem como a gente reiniciar se nós continuarmos trazendo o passado conosco, né? Muitas das vezes a nossa vida não anda, a nossa vida fica estagnada. Oh, meu Deus do céu! A nossa vida, ela fica estagnada. Muitas das vezes porque nós estamos presos ao passado. Em algum momento, o passado ficou preso a nós. E nós ficamos presas ao passado. E isso nos paralisa, né? Se Deus quer fazer tudo novo, se Deus quer que nós vivamos o novo, né? Se Ele quer que nós nos permitamos recomeçar, reiniciar, é tudo novo. O passado não entra. Minha irmã, o passado não entra nas nossas vidas. Então, não importa as dores que você passou lá no passado,
o quanto você foi ferida, o quanto te machucaram, o quanto as situações cotidianas te feriram, te machucaram, sabe? Te paralisaram. Não importa o que você viveu no passado. A nossa vida é feita de estações. O que importa é que agora o Senhor tem uma nova estação para as nossas vidas. O que importa é que nesse ano de 2026, o Senhor tem uma nova estação para mim e para você. E Ele quer que nós vivamos essa estação, desfrutando do melhor de Deus. E aqui Deus fala aqui, esses exemplos lindos da Bíblia, né? Que a gente vai ver aqui, ó. Davi, ele era um simples pastor de ovelha que ninguém dava nada por Davi. Era fraco, franzino. O profeta Samuel mesmo achou que seria todos os irmãos dele, menos ele. Quando viu ele, mas como assim? Só ficou esse? Será que é esse? Porque Davi era franzino, Davi, ele não tinha porte, ele não tinha nada. Então, ele era um simples pastor de ovelha numa estação. Só que na outra estação, ele já era rei. Ele se permitiu viver o novo de Deus, reiniciar uma nova estação na vida dele, reiniciar um novo de Deus. Ele se permitiu. Então, numa estação era um pastor de ovelhas e depois na outra ele já era rei. Já era segundo o coração de Deus. Paulo era perseguidor de cristãos, ele matava cristãos numa estação. Mas na outra ele se permitiu, ele teve um encontro com Deus e ele se permitiu reiniciar, aceitar reiniciar e viver esse novo com Deus, né? Então, o Senhor, Ele quer nos transformar e nos mudar. Só depende de nós. Tá nas minhas mãos e nas suas mãos. Aqui, ó. A decisão de recomeçar. Tá aqui. Deus quer nos transformar a partir da nossa decisão de recomeçar, de reiniciar. Eu tenho certeza que depois do nosso primeiro devocional e agora do segundo, tá mais do que certo e confirmado na tua vida o que você precisa fazer, né? Você precisa recomeçar, você precisa reiniciar, se permitir viver esse novo. Olha o que Deus está falando que Ele tem para as nossas vidas nesse ano. Glória a Deus, aleluia. Ele está falando sobre recomeços, sobre reinícios, sobre se permitir viver o novo, se permitir viver uma nova estação. Aquela estação que estava lá no passado, ela está lá no passado. Hoje o Senhor joga essa estação para lá. Hoje entra uma nova estação na minha vida e na sua vida. Uma estação de renovo, uma estação de atitude, uma estação a qual você vai decidir recomeçar, a qual você está decidindo viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você nesse ano, em nome de Jesus. Então, esse é o nosso segundo devocional, né? Palavras maravilhosas. Eu acho que o Senhor falou grandemente conosco através desses devocionais de hoje. Nós estamos mais do que preparadas e capacitadas, né? À noite a gente vai ver o devocional de hoje, do dia de hoje, né? O que nos espera aí da parte de Deus. Eu tenho certeza que será algo maravilhoso. Eu tenho certeza que será mais uma palavra de força, mais uma palavra de fé. Então até aqui fica com essa palavra no teu coração. Eu decidi recomeçar e eu decidi reiniciar. Eu decidi deixar o passado lá atrás, porque se você trouxer sempre o passado junto com você, você não vai sair desse tempo velho para um tempo novo. Esse tempo novo que Deus está entregando para mim e para você nesse dia
Para ele acessar a sua vida e você acessar esse tempo também, é necessário deixar o passado para trás. Tudo que você já viveu, tudo que você já se feriu, tudo que você já passou, todas as desilusões, todo o cansaço, tudo vai ficar para trás em nome de Jesus. Você vai fazer essa oração quando você for deitar, quando você for dormir ou na hora que você achar mais oportuna para você vai fazer essa oração. Entregando para Deus tudo isso que eu falei. Todas as dores, lamúrias, todos os machucados, ferimentos físicos, espirituais, que é necessário você liberar, você vai liberar em nome de Jesus. E hoje você começa uma nova etapa com Deus. Hoje você começa um reinício com Deus, livre do passado, livre de todos os sentimentos que te aprisionam, livre de todos os sentimentos que te fazem mal, todos os sentimentos que querem te sufocar. Hoje você está livre em nome de Jesus. Faça essa oração, não pedindo para o Senhor te livrar de tudo isso, mas declarando que você está livre em nome de Jesus, porque afinal de contas, já está tudo conquistado na cruz do Calvário. Quando o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Jesus morreu na cruz, ele já conquistou todas essas coisas para mim e para você. Já estão todas conquistadas. Mas tem um porém. Nós precisamos nos apropriar de tudo isso que já está conquistado. Então, quando você for fazer a sua oração hoje, você não vai pedir para que Deus venha te libertar desses sentimentos aqui, mas você vai com a sua boca de profeta, porque você é uma profeta, você tem poder naquilo que sai dos seus lábios, você tem poder naquilo que sai da sua boca. Você vai abrir a sua boca de profeta e você vai determinar e você já vai profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que o passado já ficou lá atrás, que todas as dores ficaram lá atrás. Em nome de Jesus, você vai fazer essa oração com Deus e você vai determinar dessa forma. Você não vai pedir para ele fazer, mas você vai determinar. Você vai falar que já está feito, que você já determina, em nome de Jesus. O segredo, muitas das vezes, é a gente falar com os nossos lábios aquilo que ainda nem aconteceu. Isso é fé. A Bíblia fala que a fé é quando nós vemos algo que ainda nem aconteceu. A gente já está vendo, a gente já está materializando. E isso é fé. E é assim que você vai agir nessa noite, em nome de Jesus, a hora que você for orar, falar com teu Deus no secreto. Você vai fazer essa oração. É necessária essa oração. Se desprendendo de todo o passado, se desprendendo de todos os sentimentos ruins que te aprisionam, que te paralisam e que vem andando com você ano após ano, ano após ano, ano após ano. Pois agora, em nome de Jesus, no dia de hoje, você vai orar declarando que você é livre, que você está livre e que você rejeita todos esses sentimentos, que você rejeita, em nome de Jesus, todo o passado maligno que te fere. E que hoje você se torna uma nova mulher, e que hoje você se torna uma mulher disposta a recomeçar e a reiniciar, disposta a viver e provar do sobrenatural de Deus, a se deixar ser moldada, transformada por Ele e a se permitir viver uma nova vida, uma novidade de vida em nome de Jesus, porque Deus não quer que a gente viva a nossa vida inteira presa num cativeiro. Não. Se você tá dessa forma, vivendo a sua vida inteira num cativeiro, você se olha e acha que você se autoanalisa e vê que você tá vivendo num cativeiro, essa não é a vontade de Deus pra sua vida. Não é. Não é isso que Deus quer. Tem alguma coisa de errada. O cativeiro, o vale, ele não é pra sempre. Você pode passar por ele. É um tempo. E você vai sair dele. Agora, permanecer no vale, isso não tá certo. Mas muitas das vezes, você precisa se posicionar. Muitas das vezes, a atitude tem que vir de mim, tem que vir de você.
A atitude de renúncia tem que vir de mim e de você. O posicionamento que Deus quer, para que Ele possa trabalhar, para que de fato Ele possa entrar e Ele possa transformar. E isso é o que você vai, é tudo que você vai falar, é tudo que você vai orar ao seu Senhor no dia de hoje, na hora que você dobrar os seus joelhos e for orar em nome de Jesus. À noite eu volto com a nossa terceira palavra, que é a palavra de hoje mesmo, o devocional de hoje mesmo, para que a gente possa ver o que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe, um grande beijo.